Olá, minha gente grapiona. A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TV Cabo, sabe que o nosso programa de entrevistas, Essa Gente Grapiona, vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30. E nessa configuração e no cronograma das nossas entrevistas, nós abrimos no ano passado uma série de conversas chamada Juventude e Política. Por aqui já passaram jovens talentosos e com expressão política da nossa região, que estão ou começando sua carreira, mas já expressivamente reconhecidos, ou já com uma carreira em consolidação. Então, conversamos com o João Abílio, conversamos com o Tauan Fernandes, conversamos com o Davidson Brito. Temos a alegria de conversar hoje com uma mulher combativa, uma mulher engajada, uma mulher que tem toda uma trajetória, tanto acadêmica quanto no movimento popular, e que vai conversar conosco sobre sua história. Mas antes disso, antes de cada uma das nossas conversas, você sempre é brindado com a oportunidade de desfrutar de um poema, de uma expressão da arte, num momento literário, comandado por ele e pelos seus convidados, o jovem Gabriel Xavier. Constelação. A noite sabe dos meus anseios, em seu véu cintilam meus sonhos. A noite sabe dos meus devaneios, em seu leito corre meu curso. A noite sabe dos meus passeios, em sua trajetória transmita meu ser. A noite sabe dos meus correios, em seu pátio mora minha correspondência. A noite sabe dos meus floreios, em sua dorsal navega minha poesia. A noite sabe dos meus anseios, em seu véu cintilam meus sonhos. Gabriel Xavier. A conversa de hoje é com essa mulher que eu já dizia na abertura do nosso programa, que transita pelos diversos universos e faz da política o aliado da construção de um novo modelo de sociedade. É alguém que não perdeu a capacidade de se indignar e muito menos de sonhar. E sem mais delongas, eu estou aqui conversando e recebendo com muita alegria ela que se tornou também para mim recentemente uma companheira de luta, de militância, e que eu desejo muito que ela alce os voos para os quais o nome dela está posto. É a Deliana Risselli, ou Richelli, porque é italiano, e aqui a gente conversava sobre como se pronuncia. Deli, querida, seja bem-vinda, muito obrigado pela participação, por aceitar estar aqui para conversar com a gente nessa série de entrevistas chamada Juventude e Política. E a conversa começa sempre por uma pergunta muito comum que eu faço a todos os entrevistados e que muitos me dizem assim, é comum, mas não é tão fácil de responder. Quem é Deliana, ela por ela? Bicho. Eu sou Deliana, que sou diferente de todas as outras pessoas que existem no mundo, né? Sou uma militante, sou uma mulher engajada com a luta social, né? Acadêmica. Minha formação acadêmica faz parte desse ser que eu construí ao longo dessa trajetória. E sou uma pessoa indignada, né? Que vou buscando durante toda a minha vida, a maior parte de tudo que eu lembro, é sempre lutando, né, por melhores condições de vida para mim e para os outros. Uma construção de vida, de uma vida melhor para a coletividade. Eu acho que é muito forte esse sentimento de inconformidade, de indignação, porque é sinal de saúde. Porque estar conformado num mundo doente é sinal de doença. Então nós estamos com saúde, né? E a sua história testemunha isso. Nós estamos aqui para conversar a respeito dessa história de mulher acadêmica, de mulher no movimento popular e de liderança nos espaços que você ocupa. E como é que a política chegou na sua vida? Como é que você dá os primeiros passos e como é que você começa, então, se formar como jovem liderança que você se tornou hoje, com desafios agora tão grandes como os quais nós vamos dizer já já? Eu fui parte de movimento de jovem da igreja, né? Na época que eu fui católica. E aí lá a gente deu esses primeiros passos, né? Depois, com 18 anos, eu trabalhei na assistência social de Ubaitaba. E a partir disso aí também comecei a ter esse viés social. E a política, eu sempre fui uma pessoa da política, né? Sempre estive envolvida desde os meus 16, 15 anos em Ubaitaba,
com todas essas questões, né, de candidaturas, essa política voltada para o eleitoral, né? Mas, se tudo é política, eu sempre estive envolvida, eu sempre fui líder de sala, sempre tive uma atuação muito significativa no movimento estudantil. Enquanto estava na graduação em filosofia, eu tive 3 gestões no meu centro acadêmico, né? Fui conselheira do Conselho Superior da Universidade Estadual de Santa Cruz, fiz parte do Comitê de Combate à Violência às Mulheres na UESC, né? Então eu sempre estive envolvida nessas questões políticas coletivas, né? Então em 2012 eu entro de fato para a Marcha Mundial das Mulheres e no Levante Popular da Juventude. E a partir daí é que eu vou ter uma formação mais voltada para a questão popular mesmo, né? Para essa formação e reivindicar essa soberania popular, né? O povo como centro, né? O povo, né? Não meia dúzia de pessoas introjetadas com todo o seu poder, tentando decidir o que é para o outro. Né? A gente tem essa formação de entender que todo poder emana do povo e deve ser do povo para o povo, né? Então, foi mais ou menos aí a minha trajetória de Levante Popular da Juventude, Marcha Mundial das Mulheres. Depois, eu fui construir a Consulta Popular e aí entro no PSOL em 2018, 2019. Um momento difícil, inclusive, né, do país e com tantos desafios, com o avanço do conservadorismo, da necropolítica, né, e de todas as questões tão difíceis que nós já sabemos que aconteceu e que a movimentação, né, popular também mudou o cenário. E temos muitos desafios e muitas contradições, mesmo num governo progressista. Deli, e os desafios da mulher nesse universo todo? Porque a gente sabe que a sua trajetória é uma trajetória que alçou esses graus de liderança, mas não sem os preconceitos, os desconfortos e as violências que a mulher sofre nesses processos que ainda são tão machistas, né? Mas ao mesmo tempo você é uma mulher do enfrentamento. E como é que você conseguiu organizar essa trajetória e por que ainda é tão difícil para a mulher ocupar esses lugares? É difícil a gente ocupar esses lugares porque a gente vive num processo, né, patriarcal, machista, que é estrutural, né? Então, por isso é tão difícil combater. Então, mesmo nós, feministas, a gente acaba, por vezes, também reproduzindo essa lógica machista, porque foi a forma como nós fomos educadas, né? Que a gente não tem como fugir muito disso. Né? A gente, claro, vai ter uma formação e a gente vai ter... Eu costumo dizer que nós estamos condenadas, tal como Sísifo, a rolar pedra montanha acima. Quando a gente chega lá, ela cai, a gente tem que refazer o processo, né? Então, estar nesses espaços de política, né, é fazer enfrentamento todo dia. Nós, mulheres, a gente não pode dormir, né? A gente não tem a tranquilidade para a gente dormir. Porque na sociedade os homens se hermanam e os homens têm uma afetividade, né? A afetividade do homem para com outros homens, né? E nós mulheres, por vezes, quando a gente erra, e se a gente erra, nós seremos condenadas com muito mais altivez, com muito mais... Nós sofremos muito mais ataques do que qualquer homem numa posição de poder, assim. Então, estar nesse processo político é entender isso, né? Quem sou eu e qual o meu lugar. Entendendo qual é esse o meu lugar, eu entendo que eu vou passar por alguns processos de violência, mas não me calarei diante deles, não devo me calar e devo estar o tempo todo denunciando para que a gente tenha o direito de viver plenamente na política, na nossa vida cotidiana. Perfeitamente. Deli, você é uma pessoa que compõe um repertório para que não fique estacionada na denúncia. Você propõe e se coloca agora na condição de pré-candidata a prefeita pelo PSOL, propondo um outro modelo de gestão pública, outro modelo de sociedade. E digo isso porque você é formado em filosofia,
mestre em letras, linguagens e representações, atualmente estudante de comunicação social e tem toda uma história nos movimentos sociais, desde a consulta popular, agora o movimento Resistir, o Levante da Juventude, o movimento estudantil. Nós vamos ver algumas imagens que ilustram tudo isso. Por que você se colocou na condição de pré-candidata a prefeito e que Itabuna você deseja configurar a partir da sua gestão para que nós todos possamos viver? Então, eu sou pré-candidata a prefeita de Itabuna, assumindo uma tarefa do meu partido, do Partido Socialismo e Liberdade, né? Entendendo que, na conjuntura de Itabuna, de tudo que nós temos vivido nos últimos anos, a gente entende a necessidade de um projeto feminista e popular para a cidade de Itabuna. Uma outra forma de governar essa cidade. Uma outra possibilidade que é lançar a luz sobre aqueles que nunca são vistos, daqueles que são ignorados, né? Então aí a gente vai desenvolver ações e romper dessa questão que a gente não quer apenas falar das gestões que já passaram. A gente quer mostrar, a gente quer ter a oportunidade de mostrar que outro caminho é possível, né? Que nós precisamos ter dignidade no atendimento, que não é devaneio a gente desejar e sonhar que um filho nosso tenha condição de estudar em uma escola pública, gratuita, de qualidade, com bons profissionais, com estrutura decente, sem que ele esteja ameaçado, né? Que esses profissionais da educação também tenham formação, tenham preparação, tenham condição de trabalho. Então, tudo isso é pensar em um projeto para a cidade de Itabuna que valorize o povo, as pessoas, que normalmente ficam à margem. É verdade. Né? De outros tantos interesses que não são necessariamente os republicanos. Exatamente. Né? E nessa construção, nessa trajetória, você já ocupou alguns espaços, você já deu entrevista em vários veículos de comunicação, rádio, internet, TV, enfim, canais com boa repercussão aqui na cidade. Quais são as mensagens prioritárias que você tem levado para segmentos como, você já falou um pouco de educação, então vamos falar de saúde, mobilidade, cultura. Você está muito envolvida nos processos de gestão cultural, pessoal, e eu faço parte do setorial de cultura, né, do Conselho Municipal de Políticas Culturais e também do setorial de cultura do PSOL, e você está construindo tudo isso. Quais são as demandas mais urgentes nesses segmentos e o que você tem apresentado de solução, de possibilidade nesse novo modelo de gestão que você propõe? Eu tenho pensado muito na saúde, né? Eu sou diabética há mais de 20 anos, né? E entendo a necessidade do fortalecimento dos postos de saúde, né? Entendendo a necessidade que os programas funcionem com qualidade, que as pessoas tenham a formação, tenham a informação, porque tendo essa informação, a gente vai evitar outros gastos, né? Outras idas ao hospital, que são custos muito maiores. Então, fortalecer a nossa rede de agente comunitário da saúde, né? Aumentar essas cotas de exames que tem na cidade. Então, valorizar e ampliar toda essa perspectiva do tratamento preventivo, da saúde preventiva. Porque é isso que faz com que as pessoas tenham qualidade de vida, né? E isso, partindo do eixo da educação, e pensar, né, no que tange à saúde, a necessidade da gente desenvolver projetos que tenham como objetivo central a garantia, a valorização, o fortalecimento da saúde mental. A gente vive um processo, né, de uma pandemia de problemas psicossociais e que muitas vezes as pessoas que precisam desse atendimento, que precisam desses profissionais, têm uma dificuldade muito grande de ter acesso a eles na cidade de Itabuna. Né? Então a gente precisa garantir isso, né? E aí, pensar, o jovem de Itabuna, esse jovem precisa sonhar. Esse jovem precisa voltar a ter estímulo com essa cidade, né? Nós temos uma massa de jovens que muitas vezes ele não tem lazer. Esse jovem, se ele mora na periferia, tem uma festa, ele não consegue chegar ao centro da cidade. Ele não experiencia a cidade, ele fica ali
fechado dentro do seu lugar, dentro das periferias, e não que as periferias não sejam importantes. Inclusive, a gente precisa valorizar as periferias e levar projetos sociais e culturais até as periferias também. Mas isso não significa dizer que as pessoas da periferia precisam ficar lá. A gente precisa garantir que elas tenham a condição de vir ao centro, mas que também a cultura, a saúde, a educação alcance eles lá no lugar onde eles estão. Nosso público é geralmente um público mais favorecido economicamente. Quem assina a TVI é uma pessoa de classe média alta, tem acesso à informação, aos serviços de qualidade e muitas vezes não conhece essa realidade, né? Ou conhece teoricamente. Então aqui nós vamos falar um pouco também do que é o movimento Resistir. Mas antes disso, vamos mostrar algumas imagens. Rafa, mostra pra gente aí algumas imagens da trajetória dela. Ela vai comentando o que é, qual foi o período e nós vamos seguindo a nossa conversa. Essa foto, se eu não me engano, ela é de 2011, 2012. É uma atividade que nós desenvolvemos na Universidade Estadual de Santa Cruz, no CEL. E ali nós estamos com 2 indígenas, a gente está ali com o professor Cazé. E ali foi uma atividade que nós fizemos de recepção aos calouros, nos quais a gente estava fazendo essa atividade para falar sobre as cotas, sobre os povos originários aqui na região. Maravilha, mais um? Aí foi a ocupação da UESC em 2016, né? A gente sempre voltados para essas questões, né? Nós também atuamos muito aqui na maioria dos atos aqui contra o aumento da passagem, né? Porque essa questão da mobilidade urbana é necessária e a gente estava fazendo um enfrentamento ao governo Temer e a PEC, que ficou conhecida como a PEC da morte, né, que congelou os gastos de saúde, de educação e que a gente vive as consequências dessa PEC até hoje. Amplia essa foto aí pra mim, Rafa, porque eu acho que tem um xará nosso ali. É meu amigo Rafa que tá ali, perto da letra C. A mão. É Rafael Mota, né? Rafa Mota, sim. Rafa Mota. Rafa Mota tem um homônimo também aqui, um outro Rafa Mota que é cantor, a quem eu saúdo, mas Rafa Mota, esse que tá aí, também é cantor. Veja que coincidência. Além de ser um intelectual, além de ser uma pessoa engajada nos movimentos populares, que também é do candomblé, como nós. E, Rafa, nosso abraço, viu? Fiquei feliz em te ver aí. Mais uma. Essa aí, vamos falar o que é a Rede Feminista Cristiane, como é que ela está organizada, como é que pode as pessoas que estão nos acompanhando acessar, né, esse coletivo, fazer parte, fortalecer essa luta e você comentar que evento foi esse. Esse evento foi a nossa participação na Parada Gay do ano de 2023 aqui em Itabuna, né? A Rede Feminista de Itabuna Cristiane, ela existe desde 2014, mas ela recebe esse nome Cristiane, saudando a nossa companheira que foi, né, vitimada pelo câncer de mama, né, uma companheira valorosa nossa daqui da cidade. E aí nós temos esse trabalho na Rede Feminista, né, de fazer todo esse combate à violência contra a mulher, de pensar nesse empoderamento feminino, e aí a gente vai fazer todas essas atividades políticas, culturais, assim também como nossa presença, né, nas escolas, nos institutos de educação, falando sobre a necessidade do feminismo para a mudança de vida das pessoas, né? Feminismo, entendendo o feminismo como uma igualdade entre os gêneros, entre homens e mulheres, que a gente possa conviver em sociedade de forma igualitária, com os nossos direitos sociais preservados. Nós estamos aqui nos bastidores dessa gravação, também com a presença de Leila Oliveira, está conosco quinzenalmente às sextas-feiras no programa na Rádio Difusora, em que nós temos, junto com Maria Alice, dividido o espaço do programa Voz do Povo num sarau cultural. Então, quinzenalmente, Leila e a Rede Feminista Cristiane estarão presentes trazendo uma mensagem, uma reflexão que seja oportuna para o momento e que fazem parte do rol de ações da rede. Eu quero franquear esse espaço aqui, falando para você e para a Leila, também nesse programa. Então, quinzenalmente, a rede, se assim achar oportuno, trazer para cá uma mensagem de até 5 minutos, o programa só tem 30 minutos de duração, então 5 minutos com uma mensagem da Rede Feminista Cristiane para chegar ao nosso público com a pauta do trabalho que vocês têm desenvolvido. Então fica o convite. Vamos ver mais fotos. Deli, nós estamos aí com uma imagem que para mim é muito simbólica,
porque ela representa para mim a coerência entre o seu discurso e a sua prática. Não porque seja essa foto, mas porque essa foto é uma entre muitas fotos, entre muitas presenças, entre muitas ações. Fala pra gente o que é o Movimento Resistir, como é que ele nasceu e quais são as atividades que ele tem desenvolvido e o que temos para esse ano de 2024 no contexto, né, do arco das ações do Resistir e, enfim, como é que esse movimento alimenta essa perspectiva de construção de um novo modelo de sociedade. Então, Rafa, o Movimento Popular Resistir, ele surgiu na época da pandemia, né, com o objetivo da gente atender, sobretudo, mulheres periféricas, mães solteiras que estavam passando por todo esse processo, né, de dificuldades financeiras e muitas vezes morando em suas casas, nesses condomínios populares, mas sem ter condição dessa subsistência, né, e a partir daí é que a gente começa a desenvolver ações, pensando em levar, muitas vezes, um kit de alimentos, mas também pensar que muitas vezes um kit de alimento para uma família que não tem o gás não resolveria muita coisa. Então a gente pensa também nessa questão de levar um alimento pronto, um alimento de qualidade, um alimento nutritivo. E aí a gente tem a perspectiva de fazer o sopão, que é feito 2 vezes na semana em 2 comunidades diferentes a cada semana. E aí a cada 2 meses a gente realiza um almoço em uma dessas comunidades, né? E também nós desenvolvemos algumas ações, né? Ações educativas, oficinas de geração de renda, pensar em instrumentalizar essas mulheres também para o mercado de trabalho, né? Esse ano a gente vai entrar agora num processo mais de organização da nossa sede do Movimento Resistir, que é ali na Rua Senhor do Bonfim, 222, no bairro de Fátima. E lá a gente está querendo fazer alguns projetos de leitura, de reforço escolar, algumas ações, né, para reafirmar a utilização do nosso espaço ali na sede, pensando também um processo de consultoria jurídica, de acompanhamento psicológico, essas demandas que já vêm para a gente, assim, né, que já tem se apresentado há bastante tempo. Eu vou aqui aproveitar a oportunidade para fazer um compromisso público com você e com o Movimento Resistir. Nós estamos pensando uma rede territorial de leitura compartilhada com autores regionais e com gente da cultura do teatro dramatizando esses textos. E aí queremos que vocês apoiem, né, na sede do Resistir um núcleo desse projeto para fazer gratuitamente para jovens, para adultos, para toda a comunidade essa possibilidade de encontro com autores regionais e a sede do Resistir ser um espaço para essa partilha. Opa, já fechamos. Acho que isso vai ser muito importante pra gente. Maravilha. Compromisso público firmado aqui na tela da TVI. Rafa, põe mais uma imagem pra gente. Essa imagem eu quero contextualizar porque participo, né? Sou filiado ao Partido Socialismo e Liberdade e estava acompanhando minha pré-candidata a prefeita, Deliana, no Café Pomar, ali na tradicional sabatina, comandada por Paulo. E tem todos aqueles denominados senadores do Café Pomar, e dele ali ao final fez esse registro. E aí dele eu acho que essa bandeira com sol, representando esperança, essa juventude sorridente que está aí, traz pra gente essa perspectiva, né, de um caminho que vai ser trilhado e você nos liderando. Digo nos liderando porque eu estou ao seu lado nessa caminhada. Então, liderando essa visão de um modelo de sociedade diferente que nós queremos construir. E aí eu queria que nessas considerações finais você ficasse à vontade para falar para Itabuna, para falar para a região, para falar para o mundo sem fronteira que é a internet. Qual é a mensagem que você quer deixar para... Então, nesse processo de pré-candidatura, né, a gente tem vivenciado algumas experiências de poder estar conversando com as pessoas sobre a Itabuna que a gente espera, né? Itabuna que cumpra os desejos também do nosso coração, a Itabuna que nós merecemos ter, a Itabuna que garanta à população mobilidade, cultura, educação, saúde, esporte, lazer, né? Que a gente consiga de fato perceber e mais, né? Que a população perceba que muitas vezes a dicotomia que está colocada para a gente entre o candidato A e B ainda não corresponde àquilo que a gente espera para essa cidade. Então, é nesse sentido que nós colocamos a nossa pré-candidatura a serviço da população de Itabuna, né? Com
uma oportunidade, uma outra via, uma possibilidade da gente mudar e transformar aquilo que a gente entende que precisa ser mudado na cidade. Não basta, por exemplo, a gente entrar nessa dicotomia de fazer dessa política um processo de gincana, de quem é a favor do candidato tal e quem é a favor do candidato outro. Mas a gente precisa, de fato, entender que a política ela precisa ser feita a partir das propostas, né? E aí a gente tem um desafio muito grande, Rafa, que é, a gente é novo nesse processo, mas a gente precisa dizer para as pessoas que não entendam nós apenas como jovens rebeldes. Não, nós somos trabalhadores, filhos da classe trabalhadora, né, que ocupamos espaço na sociedade e que temos já trabalhos consolidados, né, aqui nessa cidade. A gente tem um desejo muito grande de mudar o que aí está. E a gente gostaria de convocar todas as pessoas, a juventude sobretudo, as mulheres, né, para que venham com a gente e os homens também, né, que entendam sobre a necessidade que a gente tem de aumentar o quantitativo de mulheres na política, de mulher também nos espaços de poder, e venham com a gente construir essa sociedade que a gente espera e que a gente acredita que é necessário para resolver todos esses nossos problemas. Maravilha. A você que nos acompanha, a primeira entrevista da série Juventude e Política do programa Essa Gente Grapiúna não podia ter sido melhor. Mulher, mãe, articuladora de movimentos sociais, liderança e pré-candidata a prefeita do nosso município, Deliana Richelli. Esse foi o Essa Gente Grapiúna, feito sempre especialmente para você.